Olá, bom dia. 17 de abril de 2023. Bom dia, bom dia, bom dia. E obrigada, obrigada, obrigada. E hoje é uma segunda-feira. São 6h18 da manhã e vamos lá para o que interessa. Um pouco mais de dificuldade. E qual a dificuldade? Santa dificuldade é que Santo deu tchutchu. Não, vamos lá. Realizar. O que seria realizar? Puxa vida, o divino me disse parar o caminho, eu atravessar. A questão é que eu fiquei a imaginar. Sim, ele me disse, não precisa se preocupar, não precisa ocupar a mente com coisas que você não pode solucionar. Uma delas foi o computador que agora acabou, né, de um problema apresentar. Estou a gravar. É outra. Mas tudo bem, poderia eu esse problema solucionar? Com certeza eu não poderia assim realizar. Como tem outra máquina no lugar, essa máquina estiver a me emprestar. A questão é que há coisas que não tem como a gente. Assim, eu não posso dizer para o sol não queimar, sim, só não me queimar se eu dele me aproximar. Isso eu não posso solucionar. Mas eu posso adentrar no ambiente solar, compreendendo as queimaduras que ali eu posso de fato em mim, colocar, já que sou eu que vou atravessar a porta para com o sol estar. Imagine eu chegar num determinado lugar sem ter noção do que eu vou encontrar. É a mesma coisa da escuridão me alcançar. Sim, porque se eu sei que ao mesmo tempo o sol pode clarear como pode me queimar, eu tenho que ter uma visão, sim, de proporção, saber como é que eu vou poder o sol usar para ele não me prejudicar e nenhum tipo de queimadura eu ficar. Assim eu vou poder compreender que a escuridão é algo, sim, adequado para eu usar com medo de queimadura aqui, com medo de queimadura acolá. Por isso o divino me disse, Dona Maria, Dona Maria, Dona Maria. Se a gente quiser, sim, se a gente quiser uma estrada pegar, o que seria necessário a gente pensar? Sendo o homem um ser pensante, ele teria mesmo que consultar, sim, as possibilidades. Sim, as possibilidades da estrada se movimentar. Claro que o movimento da estrada iria se dar, sim, se ele, se ele fosse considerar o dia, a hora, o calendário era algo de cunho muito particular. Assim, para uma estrada eu pegar, eu tenho que o básico, no mínimo básico, consultar. E quem poderia me informar? Gente que costuma observar. Sim, um movimento aqui, outro acolá, 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 acolá. Se bem que apenas observar não quer dizer que o outro saiba exatamente informar as pequenas minúcias do lugar. Sim, porque um carro pode passar, outro carro, uma pessoa, outra, e essa coisa toda. Mas e os pequenos detalhes? Aqueles que vão estar nas partículas, sim,
de cada lugar. E partícula é a parte pequena, aquela que muitas vezes foge ao nosso olhar. Foram essas partículas que o divino me disse para observar. E que eu ficasse dias e dias e dias e dias ali, não sentada no lugar, mas que eu fosse a sabedoria de Deus usar. Fiquei pensando em tudo aquilo que Deus esteve a criar. Desde o pequeno grão de areia às grandes ondas do mar, todas dentro de um universo de cunho específico, particular, para não generalizar e não geralizar. Saber, saber exatamente como lidar com o pequeno, com o grande, com o médio, e aquilo que eu poderia até salientar como que foge ao olhar. E o que fugiria ao nosso olhar? As sombras. As sombras que há pouco o sol esteve a me mostrar. Sim, não dá para não aproveitar toda a claridade que o sol é capaz de nos dar, inclusive nos mostrando que temos companhia, e se a gente não souber com essa companhia lidar, com toda a gente, certeza nós vamos ficar a vagar, a vagar, a vagar, e até os degraus, sim, que o rei Ezequias esteve a visualizar, a gente não iria alcançar. Aí fiquei pensando mesmo na possibilidade, sim, do rei Ezequias levantar, ter esse prazer de a escadaria alcançar, poder olhar cada degrau e desfrutar dos anos que Deus estava a lhe dar. Depois, depois dele encarar a visão da morte, onde ele, com toda certeza, não poderia viver aquele movimento que ele esteve a se acostumar o tempo todo com o outro dialogar. Ah, desceria eu à mansão dos mortos. Sim. Era um bom lugar para eu, com a minha sombra, sim, dialogar. Teria eu a possibilidade da escadaria ali, alcançar, ter a compreensão da escuridão do lugar, ter uma ideia do que é se queimar, se com fogo eu viesse, sim, brincar, compreender cada ditado popular. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Algo do tipo esquisito, mas tudo bem. Eu saberia escrever um novo livro. E tudo isso com base naquilo que eu registro. Eu registro, eu registro e eu registro. Mas Deus, que não é um sujeito do tipo esquisito, me convidou para entrar no dito paraíso. Lá eu encontraria um menino e Deus me disse, ouça com os ouvidos. Puxa vida, naquele momento não soou esquisito. Ouça com os ouvidos. Ouviria, sim, a voz do paraíso. Puxa vida, o tilintar, sim, de cada animal ali a passar. E ah, eu certamente iria buscar o entendimento que o Evangelho esteve a me dar.
Seja prudente. Prudente. Sim. Prudente como uma serpente. Que sabe, observa. E quando compreendeu o que uma serpente é capaz de realizar, é preciso. É preciso você chumbar. Assim vai ter o entendimento daquilo que é pesar. Ser pedra, pedra de cunho particular e compreender o quão é difícil. Cadáver você virá para cada grãozinho de areia da pedra soltar e de repente você virá pedrinha de chumbo aqui, pedrinha de chumbo acolá, pedrinha de chumbo aqui, pedrinha de chumbo acolá, ao ponto do seu coração amargar. E uma pomba você virá. Poder respirar e alcançar o entendimento da leveza. Sim, da leveza do lugar. E na mansão dos mortos você ser capaz de entrar, não como uma serpente, sendo prudente, mas você ter a compreensão de desbravar. Ali você compreenderia a importância de ser rei de Judá. O leão em pessoa estaria a me esperar. Na boca, na boca da sepultura, eu iria entrar. Talvez, talvez eu desejasse respirar, respirar, mas do que isso iria me adiantar? Eu poderia falsear, dar uma ideia falsa do lugar? Não. Naquele momento, eu fui buscar, sim, um sapo, um sapo para ter uma ideia da dificuldade, sim, que o sapo costuma passar quando alguém vai jogar para ele sair do lugar. Pedi, pedi para adentrar nas profundezas do mar e todo o meu corpo ali ficar. Ah, seria difícil. Seria difícil mergulhar nas profundezas do lugar. Sim, porque com toda certeza, criancinha, aqui, acolá, eu iria encontrar, mas, mas, compreendendo, compreendendo a inocência que cada criancinha é capaz de me dar, eu disse, "Ah, sem chance, sem chance de titubear, sem chance de não detalhar. Naquele momento eu vi um cadáver ali tombar. Eu poderia pegar um pedacinho aqui, um pedacinho acolá e dizer que eu não poderia identificar, não poderia detalhar, porque as condições das coisas é que eu estive a enxergar, não dava para, de fato, minuciar partículas no lugar. Não, não, eu não poderia. Ali o ouvido estava a me lembrar. Registrar, registrar, registrar. Eu registro. Puxa vida, como seria difícil. Sim, a gente ter ouvido para ouvir tudo isso. Mas Deus me disse, a gente não pode ser, sim, um desentendido no mundo perdido. A gente tem ciência para fazer um novo escrito. E quem me diria isso? Puxa vida, lá estava o menino, talvez um cordeirinho, a imagem do lugar. Sim, quantas pessoas iriam gostar daquele olhar do tipo particular?
Sim. Não ser obrigada, não ser obrigada a caminhar com os sapatos que os outros estavam a lhe dar. Ter o direito de ser um sujeito pensante. Olha que beleza. E quem poderia? Quem poderia dar para cada um o direito de pensar? A simples ideia de que o ser humano tem uma identidade de cunho particular e não cabe a ninguém lhe falar aquilo que ele tem o direito de vivenciar enquanto vida particular, que regra é para, de fato, direcionar e não para moldar a personalidade de ninguém no lugar. Puxa vida, não teria ele mesmo. Ah, o quê? Uma chave para se trancar, quer dizer, uma porta, quer dizer, um cadeado. O pensamento. Puxa vida, naquele momento Deus estava a me lembrar. Sim, é um ditado popular. Não deve ser a manifestação do pensamento é livre. Puxa vida. Quem disse isso? Sim. Como é que eu posso falar que a manifestação do pensamento é livre se não nos é dado o direito de elemento buscar para cada um ter esse mesmo direito de pensar e o pensamento da boca saltitar? E isso, quer dizer, do que eu estou a falar? Ah, sobre, sobre a estrada. Sim, sobre a estrada que eu posso pegar, tendo o direito de ir e de voltar. A questão é o direito, está lá. Outra questão é eu, de fato, chegar e, de fato, poder o corpo levantar e poder sair de lá. Fiquei a pensar, sim, que seria bom eu fazer exame de sangue no lugar. Sim, porque ser pedra de chumbo, não é assim algo que eu estive a desejar ou pudesse desejar. Seria bom eu me antecipar, sim? E fui o meu exame de sangue realizar. Chegando eu lá, estranhei. Estranhei que ninguém queria colocar braço para sangue tirar. Santo. A cada hora, o doutor chegava a gritar, um número aqui, um número acolá, e parecia que não havia numeração no lugar. E eu até disse, será que estiveram, de fato, a mudar? Sim. Será que desaprendemos? Nos proibiram? Sim. De contar? Sim. Matemática básica? Eu que acabava de chegar, ainda não tinha um número de cunho particular. Eu fui com o doutor falar. Eu disse para o doutor, eu acabei de chegar, quero uma senha. Eu preciso meu sangue tirar. Eu quero me examinar. Se dê ideia do que estará a passar antes da estrada eu pegar. O doutor me disse, olha, tá vendo esse tanto de gente aí? Ninguém consegue identificar uma linha em alto mar. Todos que estão aí estiveram a apostar. Tinham certeza de que o mar iria levar a grandes fortunas no lugar. Aí é mais um falido,
Ali outro falido e outro falido, que desejou, ali cada um desejou fazer uma espécie de check-up no lugar. E o resultado é que o banco esteve a enviar uma dívida que ninguém consegue mesmo alcançar. Como é que toda essa dívida eles estiveram, sim, a acumular, resolveram fechar. Estranho mesmo, o estranho mesmo é que disso ninguém desejou falar. Do número de falência de empresas que nunca estiveram na página, sim, da página de cunho particular e esteve a movimentar grande fortuna no lugar sem nenhum funcionário a registrar. Estranho mesmo é que ninguém esteve a convidar a proprietário para o sangue examinar. Sim, porque é preciso fazer um exame de sangue, a gente saber que tipo de coisa a empresa estava a levar, se como corrente sanguínea no lugar, aqui e acolá. Imagine mesmo uma beba solta no lugar, podendo sanguessuga virar. E de repente se encontrar dentro de um intestino grosso, sem sequer poder alcançar aquilo que ele esteve a realizar e teve que a própria identidade mudar. E o doutor ali a me explicar do tanto de gente, do tanto de gente que pela fila esteve a passar e não consegue mais nem mesmo o próprio número de identidade buscar. É o mesmo que o sangue examinar. Com medo, com medo. Sabe como é que é? Do dado alguém encontrar. E aí é obrigado de fato a lavar. Lava aqui, lava acolá, lava aqui, lava acolá, lava aqui, lava acolá. Numa proporcionalidade que eu poderia perguntar ao doutor. Doutor, 2 está para 4, como 4 está para 8, 8 está para 16, 16 está para 32, 32 está para 64. Nessa proporção. 2. A proporcionalidade devida está para 64. Imagine o tamanho da ferida dessa vida perdida. Ah, doutor, como é que a gente pode encontrar a porta para se passar, deixando a nossa identidade lá sem ter medo de ficha? Só mesmo, só mesmo quem tem, como é o nome mesmo? O doutor esteve a me perguntar. Eu disse para o doutor, doutor, eu sou do tempo em que a gente precisava escarrar para ver se havia alguma coisa errada no lugar. Eu sou do tempo em que a gente precisava a língua, salivar, 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 cuspir, para alguém de fato a olho nu examinar para ver se tinha alguma rajada no lugar. Eu sou do tempo em que se dizia
para a gente urinar, 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 a ponto da própria urina espumar, 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 porque o produto você tinha que tomar para ajudar sabe como é que é? O mijo a espumar e alguém a olho nu poder identificar. Sabe como é que é? Partícula de sangue no lugar. Eu sou do tempo, doutor, que a coisa era tão complicada de se dar, que exame de fezes era até proibido de se falar. Ai de quem viesse a falar que um tal de exame de fezes iria realizar. Era algo de cunho estritamente particular. Algo que você iria realizar com tanto tato no lugar que você não podia nem pensar. Imagine, doutor, se uma fila, viesse a pegar, a minha digital eu viesse a colocar e alguém viesse a me falar, perdida no pensamento, você esteve a ficar. Tem algo a declarar? Imagine, doutor, se eu fosse capaz de meu pensamento ligar. Ligo aqui, liga acolá, liga aqui, liga acolá. Olha, doutor, acredito, eu, que nós ainda não estivemos a alcançar aquilo que a realidade o tempo todo está a nos mostrar. Sim, porque se existe chuva de vento aqui, chuva de vento acolá, chuva de vento aqui, chuva de vento acolá. E a gente ainda não consegue, olha, lidar, sim, com a partícula de ar aqui, outra partícula de ar acolá. Imagine se a gente fosse o microscópio usar para a partícula de ar a gente examinar. Certamente, doutor, a gente teria que convidar cada um, cada um a doar, sim, sabedoria, sabe? A história da gente, de fato, particularizar. Sim, um espelho pegar e se identificar. Sou eu capaz de ser um leão em alto mar? Sou prudente como uma serpente? Inteligente como um demente? Sim, bicho preguiça, um apelido diferente. A questão é a gente não ter dor de dente. É, eu não quis ter dor de dente. Por isso não quis ser diferente. Não, essa história de ser diferente, de ser intransigente, de ser inconsequente, não, de ser indigente, não dava. Aí, o doutor esteve a me falar que tinha mesmo um lugar que eu poderia mesmo buscar para minha arcada dentária examinar. Sem ter medo, sem ter medo mesmo, de na cadeira sentar. A questão é que o doutor me disse, olha, sabendo nós o chinelinho da humildade calçar, eu tenho certeza
de que a estrada você vai pegar, a questão é a linha de conduta, sim, de cunho particular. Me lembrar mesmo, sim, do Jardim do Éden e poder saber que cada um de nós ali pode estar. É verdade que uns descem ao Jardim do Éden sem nem querer por ali passar. Imagine adentrar, sabendo que a serpente vai nos mostrar se o pé de macieira e sabe como é que é a maçã, a lei da gravidade, a gente ter que encarar cada bicho do lugar. E a gente saber que a gente mesmo esteve a criar ninho de cobra. Ninho de cobra, ninho de cobra, ninho de cobra, para a cobra se multiplicar. E como eu poderia, de fato, um novo livro apresentar, sem, de fato, o protótipo do livro tirar? Nada mais justo do que eu pegar, sim, um exame de sangue do tipo particular e mostrar. Nós sabemos toda a nossa vida usar quando sempre, ah, todas as vezes que a gente quer o outro prejudicar. Mas a gente sabe usar com tanto dinamismo a nossa vida de cunho particular para o outro prejudicar. Imagine se a gente não ia, sim, não ia mesmo um espelho usar para esse mesmo prejudicar, sempre tirando de nós, sim, a capacidade da gente enxergar, colocando sempre o sol para brilhar, para os erros do outro a gente apresentar e o sol ocultar. E na escuridão a gente ficar fazendo questão de iluminar quem está lá. A questão é que o protótipo que eu, claro, fui buscar, sim, para eu poder me enxergar, o protótipo esteve a me falar que a gente não vale nada. E o não valer nada significa que a gente nunca esteve a se interessar, sim, pela vida do outro. Sim, sabe como é que é? A gente nem quis exame de sangue realizar, porque a gente resolveu de fato se juntar. É um montinho aqui, um montinho acolá, um montinho aqui, um montinho acolá, sempre defendendo causa de cunho particular. Mas o sangue da humanidade ninguém quis buscar. O sangue da humanidade para a gente, de fato, poder, sim, poder trilhar, sair desse montinho de cunho particular e poder um novo tempo plantar, compreendendo o que o sol pode nos dar. Não se pode criar legislação para um
ou outro beneficiar e toda uma geração prejudicar. Não dá para a gente ser partícula em nenhum lugar. Não tem como a gente particularizar lei aqui nem acolá. Porque sim, o Sol nos mostrar o que essas partículas estiveram a realizar na escuridão, que nenhum de nós quis mesmo levantar, é que a gente vai saber exatamente por quê. Uma certa gente quis o tempo todo partícula levantar. Para toda uma geração prejudicar e as particularidades ali vão se comportar feito amebas que sanguessugas vão virar. E todo o nosso sangue vão sugar. E a gente não vai conseguir nem sequer alcançar o conceito de humanidade. De repente a gente vai ser apenas uma lápide. Puxa vida, olha que coisa mais triste. Como é que a gente pode dizer que a gente esteve a buscar o ser humano no lugar, se a gente não passa de uma lápide a gritar na conveniência do lugar? Sim, porque quando na boca da sepultura eu vejo que o meu estar a entrar, é que eu vou lembrar que existem, ah, não digo outros, existe dor. A a minha dor. Há pouco eu estive na rua a gritar. Um caixão esteve a passar, mas o pagodão, o funkão, o carnavalzão, o BBB, estava lá. O caixão estava a passar e eu apenas estava colocando corpinho. Ah, mas o vento passou, um corpo a derrubar, alguém veio me avisar. Sem chance de levantar. Vou correr para gritar, gritar, gritar. Pedir para o outro me respeitar. Quão difícil. Quão difícil será. Com toda certeza, aquele que poderia mesmo nos escutar quando a vida ainda esteve ali habitar, a gente não quis. A gente não quis, de fato, pegar, sim, a luz solar para com o outro estar. A sombra do outro ali esteve a findar no momento em que o corpo dele esteve a tombar. Ele não é Ezequias, não é. Ele é apenas mais um que esteve a acreditar que a ilusão poderia um mundo novo lhe dar. E a chance de uma nova etapa começar. E se não temos chance mesmo de levantar, é proveniente mesmo a gente encarar a vida da forma como a vida se apresentar. Portanto, aqui eu vou estar, assim que tudo isso passar. Bom dia e obrigado.